Todos os dias eu me deparo com pessoas que reclamam, que realmente têm essa vontade de começar a estabelecer rotinas de estudo, de estabelecer rotinas de treino, rotinas de devocional, porém, por considerarem o processo muito pesado, por se sentirem muito cansadas, por procrastinarem, por terem preguiça, acabam desistindo de fazer aquele comportamento virar um hábito nas suas vidas. E eu falo isso porque há 3 anos atrás, quando eu comecei o meu processo de imersão no desenvolvimento pessoal, eu me lembro o quanto mexia com a minha autoestima e a minha autoimagem, me comprometer, fazer um compromisso comigo mesma de que no dia seguinte eu ia treinar, de que no dia seguinte eu ia ler 5, 10 páginas de um livro, mas nunca efetivamente conseguir cumprir aquilo. Aos poucos eu ia me desgastando com esse processo e acabava desistindo desse comportamento. E eu tô aqui para te dizer que apesar da maioria das pessoas ter essa visão sobre o processo de fazer um hábito se tornar um hábito, não precisa ser pesado para todas as pessoas. Tanto que nós vemos pessoas que sentem, inclusive, falta de ficar distante dessas coisas. Eu mesma, agora que já tenho alguns hábitos estabelecidos na minha vida, percebo que aos finais de semana, por exemplo, quando eu estou distante de alguns desses hábitos, é o momento em que eu me sinto mais estressada, é o momento que eu me sinto mais ansiosa, porque cada um desses hábitos é extremamente importante para o controle da minha ansiedade, são extremamente importantes para a minha rotina, que é algo essencial para o meu bem-estar. O que eu quero te dizer aqui, em primeiro lugar, é que esse desconforto excessivo, essa catastrofização de, por exemplo, fazer 1 hora de treino por dia, existe na sua vida porque esse comportamento ainda não se tornou hábito. Eu me lembro que quando eu comecei a treinar, há 3 anos atrás, todo dia eu me programava para acordar às 7, para ir malhar às 8. E quando o despertador tocava, já começava aquele monte de voz interna, aquele monte de sabotador, tentando negociar comigo mesma para eu acabar não indo para a academia ou para eu deixar para mais tarde. Mas se eu deixasse para mais tarde, eu já sabia que eu não ia. E isso acontecia, esse monte de voz interna acontecia porque aquele comportamento ele era novo no meu repertório. Hoje em dia, depois de 2 anos e meio de treino constante, todos os dias, é muito raro uma semana em que eu não treino 4, 5 vezes na semana, esse comportamento ele se tornou automático. Não vou te dizer que todo dia eu acordo motivada para ir para a academia, mas todo dia eu já direciono automaticamente o meu comportamento para isso. Então eu meio que acordo ali, já tomo uma água, tomo meu café da manhã, tomo a minha creatina e automaticamente eu já venho para o meu quarto, troco de roupa, calço tênis, amarro o cabelo, porque o nosso corpo ele se agrada do hábito justamente porque a gente deixa de gastar energia cognitiva. Essa automatização dos processos, ou seja, já se encaminhar automaticamente para se arrumar e caminhar para a academia, isso é algo muito positivo para o seu cérebro. É por isso que ele agrada tanto de rotina e de hábito. Então, por mais que seja desconfortável ali no início, saiba que em algum momento aquilo vai virar hábito. Esse tempo, ele varia de pessoa para pessoa e também depende da complexidade daquela tarefa, mas saiba que vai acontecer. No início, o que eu te indico é você se comprometer a ir. Por mais que você não faça lá o melhor treino possível, esteja lá. Nem que seja para você fazer um alongamento, nem que seja para você fazer uma esteira. Ocupe aquele espaço que você se comprometeu. Se você se comprometeu a ir na academia de 8 às 9, então ocupe esse espaço de tempo lá na academia. Depois você se encarrega do refinamento do seu treino. E isso vale para qualquer outro tipo de criação de hábito. Se você falou que ia dedicar 30 minutos para o seu desenvolvimento espiritual, senta lá na cadeira. Por mais que não seja a sua melhor oração, o seu melhor devocional esteja presente. Em algum momento isso vai se tornar hábito e aí você começa a trazer mais refinamento para esse comportamento. E algumas coisas que eu quero trazer aqui para que você consiga trazer leveza para esse teu processo, é a importância de você enxergar essas coisas que você faz diariamente, não como meras funções, mas com um significado. E o exemplo mais lúdico que eu consigo te trazer aqui é o exemplo da maternidade. Eu não sou mãe, mas eu acredito que esse seja um exemplo bem claro da gente demonstrar isso. Quando você pega a maternidade como uma função isolada, você vai acabar desistindo do comportamento de ser mãe.
Porque sejamos bem verdadeiros, sem romantizar esse processo. O dinheiro que antes você ganhava só para você, você começa a ter que gastar também com outro indivíduo. Até o alimento que passa pela sua boca, você acaba dividindo com aquele indivíduo. Você começa a abrir mão do seu tempo, do seu sono, tudo isso em prol de um outro ser humano. Se você pega essa função de forma isolada, você vai desistir do comportamento. Mas eu sei que isso tem um significado para você. Eu não sei qual é, mas existe um significado que supera todo o esforço que você precisa fazer para desempenhar isso. E é dessa mesma maneira que eu enxergo todas as tarefas que eu faço diariamente. O meu devocional, o meu treino, as minhas leituras, os meus estudos, tudo isso é um compromisso que a Ana de hoje tem com a Ana do futuro. Não enxergo isso como meras funções chatas de se desempenharem, e sim como um direcionamento para as minhas metas de longo prazo. Eu tenho bastante clareza de como eu quero que a minha vida seja daqui a 10 anos, e são esses rituais, essas rotinas diárias que vão me direcionar para esse lugar. Então, comece a enxergar na sua vida significado nas suas funções. O jantar que você faz na sua casa pode ser uma tarefa extremamente chata, cansativa, ou pode ser o alimento que reúne a sua família em volta de uma mesa. E aí, esse significado quem vai dar é você. E por fim, gente, a importância de você recompensar o processo. Se a única coisa que te satisfaz na busca por um objetivo é o resultado final, a sua tendência de desistir é muito grande. Para ilustrar aqui, eu vou te trazer um exemplo que eu vi lá no reservatório de dopamina. O Wesley traz um estudo de 2 grupos controle de crianças, e ali nesses grupos controles existem pessoas que fazem essa comunidade verbal de elogiar a nota dessas crianças. Então diz: fulano, parabéns pela sua nota 10. E existe uma outra comunidade verbal que reforça através do esforço. Parabéns, fulano, pelo teu esforço. Eu vi que você ficou ali 1 hora por dia estudando e a sua nota é devido ao seu esforço. E parece muito mais interessante que você recompense o esforço do que apenas o resultado final. Quando você recompensa a nota 10, pode ser que essa criança busque artifícios nada virtuosos para a obtenção dessa nota, como por exemplo colar. Colar vai fazer com que ela obtenha um 10, mas isso não diz nada em termos de aprendizagem. Então, se você está no início, cuidado para não visualizar só a recompensa final, porque você vai acabar desistindo. Eu vi uma analogia até engraçada lá no podcast dos sócios, que o Bruno Perini fala: se você é um cara gordo e você vai na academia, a única coisa que vai acontecer no primeiro dia é que você vai se tornar um gordo suado. E isso é uma verdade, gente. Para metas de longo prazo, como emagrecimento, passar num concurso, passar numa pós-graduação, se você só tiver aquele objetivo no final, se o seu único objetivo for aquele resultado, você vai acabar se frustrando, você vai acabar desistindo. Então pense que a importância no início é um dia de estudo. A minha única importância agora é estudar. Minha única importância agora é treinar. O resultado ele vai vir como uma consequência do seu hábito, tá? É o hábito que efetivamente vai te trazer resultado, mas para que um comportamento vire hábito, é importante que você torne esse processo mais leve. É importante que você ressignifique esse processo para a obtenção do resultado que você busca e também para conseguir levar esse estilo de vida no longo prazo. É muito mais sobre a sua constância do que sobre qualquer outra coisa. A constância, gente, ela supera qualquer tipo de virtude que você tenha. A pessoa que consegue consistentemente trazer um comportamento e também refinar esse comportamento com o tempo é uma pessoa que tem muita propensão para o sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha ajudado vocês, assim como me ajudou, a ter um novo ponto de vista sobre essa filosofia de vida à luz do desenvolvimento pessoal. E a gente se vê numa próxima oportunidade aqui na internet. Um beijo!